Fala aí pessoal do YouTube, FoxWalker na área, e nesse vídeo fazer uma análise em relação ao segundo episódio da série Star Trek Discovery. Eu ia fazer essa análise, no caso lançar pro canal anteontem, mas eu tive alguns pequenos problemas e infelizmente só consegui lançar hoje. Pelo menos eu espero que esse vídeo esteja online hoje, né? Ontem, só que... Enfim, o que interessa é, como sempre, levando em consideração as cenas mais importantes, os momentos mais significativos e tudo mais. Então, vou começar com essa análise. Então, galera, levando em consideração o ótimo gancho, certo? Que eu comentei na minha última análise em relação ao último episódio, nós tivemos, de início, apresentou a continuidade, beleza? Mas eu acho que o ponto mais atraente, pelo menos da primeira parte, né, o ponto inicial do episódio, foi uma cena do passado envolvendo a Capitã com a Michael, né, mostrando como é que foi iniciado a afiliação desse laço de amizade. E é muito importante mostrar esse tipo de, como eu posso dizer, flashback, né, uma cena representando o passado de ambos os personagens, porque esse laço estava correndo o risco de ser corrompido devido às ações da protagonista no último episódio. Então teve todo um encaixe, teve todo um sentido de continuidade, mesmo não sendo no tempo presente. Eles aproveitaram uma situação que estava ocorrendo realmente, de fato, pegaram um elemento significativo ali no meio, que no caso era a aliança entre as duas, para mostrar como aquilo se originou, mostrando que as duas no início era meio um tanto agressivo, né? Tinha até mesmo uma certa arrogância no meio, mas que depois formou uma amizade até mesmo interessante, que foi todo aprofundado no primeiro episódio. Então teve um encaixe muito interessante. Agora, o que eu tenho a questionar é a atitude da Michael, né? Nós sabemos que ela tem toda uma filiação com os vulcanos, né, tem toda aquela frieza, ou pelo menos uma tentativa de se atrair fortemente somente a lógica, mas ao invés de ser só frio, direto e preciso, ela parecia metida, né? Então, isso não é uma característica vulcana, né, dos vulcanos. Eles são mais fechados e tal, eles não buscam dar fora e tudo mais. Pelo menos essa é a minha interpretação. Já a Michael pareceu estar mais relacionada ao seu emocional, né, seu lado humano, do que vulcano. Então, isso é um tanto questionável. Bom, voltando a presente e continuando todo aquele processo de tiroteio e tal, né, lutas espaciais, nós tivemos novamente um aprofundamento na cultura Klingon, ou pelo menos envolvendo o passado de um dos personagens principais da tropa inimiga, que no caso o nome dele é Tikuma ou algo assim, esses nomes são muito curiosos e tal. Agora, levando em consideração essa cena, mostrando o passado do personagem, toda a sua motivação de estar naquela posição e todos os seus objetivos e tudo mais, dá pra ver que isso reflete também as ações da Michael, certo? Mostrou o passado dela, do porquê ela ser assim. Então, o herói principal, né, e o vilão principal tem os seus reflexos, tanto do presente quanto do passado. Então, esse tipo de igualdade, né, traz um equilíbrio, né, porque a gente vê o lado dos bonzinhos, mas também vê um lado dos malvados, né? Então essa série busca focar em ambos os lados enquanto a bagunça está acontecendo. Então, como eu disse, isso traz mais transparência e mais equilíbrio para a questão de foco. Bom, enfim, aí a Michael é presa e começa finalmente um tiroteio espacial entre a Federação e os Klingons. Eu pessoalmente não gosto muito das cenas de conflito de ficção científica, né? Eu nunca fui muito focado nesses filmes espaciais e tal, e quando começou a cena de conflito eu lembrei o porquê de eu não me interessar. É tanta nave explodindo, é uma coisa até emocionante inicialmente, mas é tanta coisa explodindo, tanta nave fazendo pirueta e tal, que você fica até confuso de conseguir definir quem é quem no meio daquela bagunça. E Star Trek nunca foi de ter, como eu posso dizer, uma qualidade muito excelente, mas o Discovery consegue superar um pouquinho, mas dá pra ver ainda uma falta de alguns detalhes específicos. Mas enfim, em relação ao meio do tiroteio, é apenas focado mais aos danos internos da nave, do que realmente as questões externas, tentando desviar dos tiros ou algo assim. Então, uma cena de conflito moderadamente atrativa, né, mas eu acho que não é pra todo mundo. Bom, com a personagem sendo presa, né, a Michael sendo presa, nós tivemos
tiro, né, que conseguiu afetar a parte central da nave, né, que acabou machucando um personagem chamado Connor. E esse personagem, ele sempre se demonstrou meio secundário ou até mesmo terciário. Mas nesse episódio dá pra ver claramente que ele ficou aparecendo mais, teve mais destaque, teve mais falas, teve mais ligações. E claro que passou um efeito de que, ok, talvez teremos um personagem secundário se tornando primário, talvez, certo? Não, pelo que parece, por mais incrível que pareça, ele chegou, apareceu mais em relação ao último episódio e acabou morrendo em seguida. E isso nos leva a pensar que talvez Star Trek Discovery possa se fechar somente nos 3 personagens principais, sem dar um foco significativo em outro, né? Os 3, que no caso é o alienígena, a Capitã e a Michael. Infelizmente eu vi isso no primeiro episódio, também no segundo, né? O Connor apareceu e morreu. Então talvez isso seja até mesmo um certo desperdício de personagem, ou ele apenas pode estar representando um camisa vermelha, que nós sabemos que no universo do Star Trek os camisas vermelhas sempre são os que mais morrem, né? Estão lá somente pra morrer. Mas pelo menos tivemos um realismo em relação à morte. Mostra mesmo a pessoa morrendo e tal. É uma coisa visualmente agradável se você procura esse tipo de realismo. Agora, em relação ao Sarek, agora a gente já tá indo pra metade do episódio, né? Desde a morte do Connor e tal. O Sarek, ele, como também no primeiro episódio, se demonstrou uma pessoa muito afiliada a Michael, né? Tendo até uma ligação psíquica. E, pelo que parece, já fechou qual é o trabalho dele, pelo menos nos episódios iniciais. Ser um conselheiro da protagonista. Eu não sei se isso vai se manter por muito tempo, mas eu acho que ao mesmo tempo que é algo agradável, né, já fecha uma missão pro personagem, um trabalho pra ele, um serviço, fica um questionamento se isso vai se manter pelos próximos 13 episódios, né, porque nós sabemos que o personagem tá distante e ele repetiu o mesmo processo do primeiro episódio, aparecer mentalmente ou algo assim, servir como um conselheiro ou algo do tipo. Bom, de qualquer forma, o episódio em si se resume, pelo menos chegando agora no final do episódio, a mais tiroteio espacial, naves tentando driblar os outros e tal. Uma coisa visualmente legalzinha. Como eu falei, não me atrai tanto, né, e como sempre focando nos danos internos e tal. De qualquer forma, a nave principal fica completamente, pelo menos recebe um dano significativo e fica parado, né? Nós acabamos vendo uma situação meio que de tensão, com a nave sendo atraída pelo campo gravitacional e podendo ser destruída, mas acaba sendo salva pelo capitão da nave Europa, né, que parece uma nave gigantesca, toda foda e tal. Foi um momento de relaxamento legal, só que eu acho que o ponto mais importante é que do nada, a nave Europa, que é uma nave poderosa, pelo menos visualmente falando, acabou colidindo com uma nave inimiga que estava invisível. E acabou também ativando o modo de autodestruição, explodindo e tal. Esses momentos, eu diria que Star Trek Discovery, tanto no episódio 1 quanto nesse segundo, principalmente pela destruição da nave Europa, traz cenas muito chamativas, né? Cenas até mesmo meio que surpresas, até mesmo o comportamento ditatorial da Michael no primeiro episódio, a destruição da nave Europa no segundo, ou até mesmo a aparição das naves Klingons como gancho no final do primeiro episódio. Então, cenas surpresas chamativas, atraentes, viciantes. Foi realmente, eu acho que foi o ápice do episódio, a destruição da nave Europa, e foi muito foda, porque morreu gente pra caramba, né? Pelo menos na teoria, não mostrou, mas já passou uma mensagem de forma indireta. Bom, agora, partindo pro final do episódio, nós tivemos uma tentativa de tentar trazer um conflito mais direto, né? Focando mais na questão física. Tivemos a Capitã e a Michael indo pra nave Klingon, já com a nave danificada e tal, tentando capturar o líder do mal. Ok, essa cena, a missão poderia soar um tanto complicada, mas pelo que parece se desenvolveu de maneira rápida, e a cena de conflito, na minha opinião, foi moderadamente agradável / medíocre. Eu não vi realmente muita dedicação em montar uma cena de luta muito atraente, mas pelo menos tivemos a morte da Capitã, que infelizmente não teve tanta dramatização assim, né, que por um lado a falta de dramatização, né, aquela questão toda hollywoodiana, traz uma naturalidade, porém ao mesmo tempo não traz uma certa seriedade, né, realmente não foi muito valorizada a personagem nos últimos segundos da vida dela e tal, mas pelo menos morreu um personagem do grupo principal, isso pelo menos traz um teor de suspense. No final das contas, a personagem principal, a Michael, consegue se safar, o líder dos malvados morre e tal, e começa uma nova história, eu diria assim, da questão de liderança. Nós não sabemos
quem vai ser o novo líder daquele grupo da federação, mas sabemos que no grupo dos Klingons vai ter um novo líder, né, aquele meio albino. Bom, no final das contas, a personagem é presa, prisão perpétua, tendo novamente um gancho muito atraente. E esse gancho eu tenho que dizer que, novamente, reflete o gancho do último episódio, pelo menos aquele teor de sufocamento. Nós não sabemos o que vai acontecer, eu estou curioso, quero ver o próximo episódio. Então nós podemos dizer que Star Trek Discovery vai se fechar precisamente, pelo menos nos finalmente de cada episódio, tendo um final bastante atrativo. Então, é isso aí, galera. Essa é a minha análise em relação ao segundo episódio. Foi, como eu posso dizer, um episódio, eu acho que foi um pouquinho pior que o primeiro. Teve um forte foco nos conflitos espaciais que teve total sentido e lógica focar nisso, mas como eu falei, não teve tanta emoção assim, toda uma bagunça e tal. Focaram demais nos danos internos. A morte do Connor, junto com a morte do capitão da nave Europa, podem significar uma desvalorização de certos personagens secundários / terciários que podiam ser valorizados no futuro. A morte da capitã não foi lá grande coisa, junto com o processo de luta física, mas pelo menos eu acredito que tivemos o maior equilíbrio, né, ou pelo menos uma transparência sobre o passado, tanto da protagonista Michael quanto do líder dos Klingons, junto com a tarefa do Sarek, como também o desenvolver dos conflitos espaciais causados pela morte acidental de um Klingon no primeiro episódio, que pra mim continua sendo um motivo um tanto idiota, né? Mas é isso aí, galera. Essa é a minha análise em relação ao episódio 2. Como nota, eu vou dar nota 8,5. Acho que foi um episódio moderadamente bom, foi realmente legal. O final foi novamente surpreendente, bem viciante. Tivemos mortes significativas, até mesmo visualmente atraentes e tal. Então é isso aí, galera. Nota 8,5. Então, se vocês querem comentar, você pode comentar nos comentários, comentar no canal, compartilhar o vídeo e ajudar assim o canal a crescer. Então, esse foi o vídeo. Foco, só que valeu!